ela aí que vai fazer a apresentação e vai comandar aí todo o processo. A Rita de Cássia é graduada em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde tem também mestrado e doutorado em Botânica, e pesquisadora atualmente, né? Atualmente pesquisadora do IPA, do Instituto Agronômico de Pernambuco. No IPA, Rita de Cássia é curadora do herbário e também, além de ser membro titular da Academia de Ciência Agronômica, ela tem ampla experiência na área de botânica, com ênfase em taxonomia de fanerógamos, atuando principalmente nos seguintes temas: florística, asterácea, caatinga, taxonomia botânica, econômica e fitossociologia. Rita, pronto, Rita, fica à vontade, pode começar. Ok. Bom dia a todos. Eu sou Rita de Cássia, como o Geraldo já me apresentou. Inicialmente, eu peço desculpa a vocês, que eu estou assim meio afônica. Eu sempre, na manhã, eu tenho uma tosse alérgica, amanhã e pela tarde e pela noite. Então, vocês vão me ver tossir um pouquinho. Bom dia a todos, como eu já disse, né? Eu vou aqui explanar e mostrar a vocês aqui as espécies arbóreas que ocorrem na Caatinga e tem um potencial de uso para arborização, na arborização urbana. Eu não vou mostrar a Caatinga em si, como a Caatinga é aquela Caatinga, a Caatinga na época mais seca ou a Caatinga na época mais verde. Eu vou enfatizar sempre os problemas da Caatinga, que são 1000 problemas e soluções que tem muita, que soluções que nunca são seguidas, 500 anos de Caatinga aí, e a gente continua praticamente no mesmo jeito da Caatinga, não praticamente no mesmo jeito, porque a Caatinga encontra mais de 50% já mexida, dizimada, retirada a vegetação de uma maneira inadequada, onde assim, permeia a ignorância do Brasil, desculpe colocar isso, mas a gente tem aquelas pessoas que ainda vivem lá como se vivesse no século XVIII, XIX. Eu sou natural da Caatinga, passei minha infância e adolescência na Caatinga, muito embora meu pai fosse engenheiro agrônomo, também do IPA, e conheci muito a Caatinga e conheço assim, praticamente a Caatinga do Brasil todo, que é um bioma único no mundo, o bioma Caatinga, entre os 6 biomas do Brasil, né? Situa-se esse bioma Caatinga, e que ele tem muita coisa bonita para mostrar. Tem uma vegetação bem singular, uma vegetação que não é uma vegetação solta, sozinha, ela é uma vegetação que precisa muito, uma planta precisa muito de outra, né? E, assim, infelizmente, essa vegetação vem aos poucos sendo retirada, vem aos poucos sendo utilizada de maneira inadequada, e a gente está perdendo muita coisa e muitas espécies que tem na Caatinga que poderiam ser trabalhadas, essas espécies poderiam ser trabalhadas na sua fisiologia, no seu... aí inclui crescimento, polinização, uma série de coisas que poderiam ser usadas em prol do próprio homem da Caatinga, para você... Eu vou citar mais a parte de arborização, de aproveitamento, né, dessas espécies, tanto arborização rural como urbana, parques e calçadas e cidades, para que não se estivesse usando tanto, para que se não se usasse tanto espécies exóticas, como o ninho, que agora é uma febre, como se usou muito o ficus, né, microcarpa, todo mundo sabe o que é aquela árvore. E hoje você tem cidades, como, por exemplo, cidades no interior de Pernambuco, eu vou me referir muito a Pernambuco, mas de Caatinga de um modo geral, que hoje são totalmente arborizadas por mim. Tem várias cidades ali na margem do São Francisco, ou próximo aqui, cidade de Oricuri, e outras cidades que são totalmente arborizadas com ninho, que assim, eu acho assim, é um absurdo, mas enfim, também falta de conhecimento da flora da Caatinga, né? Não, o primeiro, vamos passar ao segundo agora. Isso. O segundo, Geraldo, pronto.
Como eu disse, aqui a caatinga, ela é um tipo de vegetação, né, que cobre a maior parte da área do Nordeste brasileiro e ela ocupa até o norte de Minas Gerais. E a parte do Nordeste brasileiro que está situado no semiárido quente, né? Então, é um bioma, o pessoal fala muito de caatinga, um bioma exclusivamente brasileiro. Ele é realmente exclusivamente brasileiro e muito mais expressivo na região Nordeste, claro, né? Ocupa cerca de 930 mil, entre 850 e 930 mil quilômetros quadrados, ou seja, 10% do território nacional, ele é coberto pela vegetação do bioma caatinga. Ele apresenta, dentro dessa área do Nordeste, algumas áreas que são mais descontínuas, porque a gente tem, dentro do bioma caatinga, áreas mais úmidas, como, por exemplo, as áreas dos brejos, que ele é muito, muito comum, mas em Pernambuco, na Paraíba e no Ceará, como, por exemplo, a gente tem aqui os brejos de altitude, brejos de Cavalos, Serra Negra, de Bezerros, aquela parte lá de Ibimirim, que você tem um enclave ali, ou encrave, é a mesma coisa, né, de um tipo de vegetação diferente, misturado com o bioma caatinga, né? E isso aqui você vai ver na medida que eu for passando. Então, por exemplo, o estado do Ceará e o Rio Grande do Norte, principalmente o Ceará, quase todo o seu estado é coberto pelo bioma caatinga. Aí no Ceará a gente tem ali a Serra de Maranguape, e que você tem uma vegetação diferente, né? Mais vegetação misturada com vegetação de Mata Atlântica. A caatinga, com suas espécies próprias, cerca de 4.600 espécies foram levantadas até hoje na caatinga. Tem uma parte dela que você tem vegetação de Mata Atlântica, que justamente ocorre nesses brejos. E a gente tem pequenas áreas do Maranhão, porque o Maranhão é coberto também. No Maranhão você ainda já tem pouco de vegetação da floresta amazônica, e você tem muita coisa de cerrado. E vai até o norte de Minas Gerais, né? Naquela região mais seca de Minas. Isso aí é todo coberto por essa vegetação de caatinga. Passe. Pode passar. A vegetação da caatinga, ela é uma vegetação rica, tem uma biodiversidade muito rica que a gente ainda não conhece toda, claro, e ela resulta de uma interação muito grande entre o clima, né? Porque você tem dentro da caatinga, você tem áreas mais úmidas, áreas mais secas, ou áreas quase totalmente secas. Não significa que a gente tem ainda deserto na caatinga, ou, como se diz hoje muito, áreas em processo acelerado de diversificação. Esse acelerado de desertificação é um termo muito, muito forte, mas que, se a gente não tomar cuidado com todos os problemas que está ocorrendo de temperatura, de chuvas fora da época e tudo, com certeza daqui mais alguns anos, você vai ter um solo tão castigado que você pode entrar num processo de diversificação. Dr. Vasconcelos Sobrinho já falava mais ou menos uma coisa assim, no início no século passado, 1940, 50, ele falava muito sobre já falava muito sobre a retirada da vegetação, né? Ele numa obra muito grande que ele tem sobre o Nordeste, ele citava e cita, quem conhece, lê bastante isso, que ali na margem do São Francisco, aqui, na margem do Pajeú, ou desses rios maiores que tem aqui, o Rio Mochocó, você tinha vegetações assim, você tinha nas margens vegetação enormes, assim, árvores muito grandes, que aquilo tudo ali barrava aquele processo de lixiviação, né, do solo para dentro dos rios. Então, isso aí foi acabando, aquelas árvores bem grandes que eu vou mostrar aqui a vocês, elas foram sendo mais rareando, exatamente pelo aquele processo de retirada da vegetação da margem do rio e até a própria retirada para implantação de roça, de pasto, desse tipo de coisa. Tudo isso feito de uma maneira inadequada, né, a gente sabe. E
você também tem solos, vários tipos de solo rasos, solo arenosos, solo mais pedregosos, que reflete o número de comunidades vegetais. Né? Porque quando você tem um solo bem mais argiloso, você tem um solo mais profundo, você tem espécies mais próprias. E quando você tem um solo mais raso, aquele solo mais exposto, você tem espécies são mais também próprias desses locais. Por exemplo, um exemplo disso bastante interessante são plantas que ocorrem como a faveleira. A faveleira todo mundo conhece, é uma planta da família Forbiácea, e elas ocorrem aqui, por exemplo, aqui em Pernambuco, quando a gente vai entrando na área do sertão propriamente dito, não é da Agreste, depois de Arco Verde, você já começa a ver aquelas faveleiras enormes. Você não tem essa área de favela mais para cá, no Agreste, você não encontra de jeito nenhum favela, porque ali você tem uma área mais seca, uma área que chove menos, naquela área que você já vai depois de Arco Verde, e você olhando do lado e outro da estrada, você vê aquelas árvores bem grandes de favela, você também vê barrigudas ali, que são particulares das várias fisionomias da Caatinga, né? Você tem solos rasos ou solo mais profundo, o clima sempre quente, as chuvas são totalmente irregulares, como foi o ano passado, e você tem um percentual de chuva entre 200, 600, 700 milímetros, 200, 600, 800 milímetros, no máximo, onde chove mais. Mas, de repente, as chuvas, mais ou menos, elas acontecem a partir de dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Mas, de repente, você, como eu comecei agora em setembro, outubro, mais ou menos, caiu uma chuva muito grande, as chuvas são isoladas, né? Cai muito grande em determinado local, e propicia o aparecimento da vegetação novamente, porque a gente sabe que a vegetação da Caatinga, ela está ali, a Caatinga, quando você encontra aquele aspecto, como sempre é mostrado, aquele aspecto feio, de folha caída, de a terra exposta, tudo ali está dormente, tudo ali está dormindo, esperando uma chuva para ela explodir. Então, a Caatinga, quando chove, assim, é um espetáculo de folhas, rápido, 15 dias já está tudo com flor, de 10 a 15 dias já está tudo com folhas e com flores, né? Como essas chuvas são irregulares, se a gente tivesse com mais chuvas mais regulares, você tem uma Caatinga com mais expressões ou paisagens mais verde, né? E também devido ao sol, né? Aqui o clima muito quente, com aquela incidência de sol grande, o comprimento do dia muito grande, você tem um elevado índice de evaporação. Na Caatinga você tem coisas assim bastante interessantes e próprias. Aí você tem, como está mostrando aqui, não, anterior. Você tem aqui o xique-xique, você tem uma caliandra, que é a caliandra depauperata, uma espécie de caliandra que é ótima forrageira, que ocorre perto de floresta. Essa planta aqui, essa segunda é uma asterácea. E aqui você tem as lagoas temporárias ou rios intermitentes, que tem muita carnaúba, né? Pode passar. Aqui é uma espécie de uma planta super interessante, que eu acho que ninguém aí conhecia. Essa planta é chamada de erva de viado. Esse nome, os nomes populares das plantas são os conhecidos localmente, né? Porque você pode ter uma espécie que você conhece na sua região com nome e na região seguinte você já conhece com outro nome. Isso é uma coisa muito local. Erva de viado, não sei por que eles chamavam lá isso, e a gente coletou isso em Buíque. Buíque é assim, uma região assim, singular. Você tem tudo em Buíque. Você tem Caatinga, Mata Atlântica, você tem uma espécie de campo rupestre, você tem assim, um mosaico de vegetação. E essa planta é chamada uma planta da família Balonoforácea. Isso aí é a planta feminina, você tem a planta masculina, que na época não estava presente,
mas que ela está lá, né? Tem que ter as duas para você ter a polinização. E ela é Langsdorffia hipogea, é uma planta que é parasita de raízes. Mas o tamanho dela é quase esse que está aqui, ela não é maior nem menor. E a gente só notou porque a gente estava andando debaixo das árvores e a gente começou a pisar numa coisa fofa, que não era as folhas. Quando a gente olhou, era essa planta. Todo mundo ficou encantado, assim, que a gente não conhecia. Isso foi há quase 30 anos atrás, né, que eu estou no IPA, há uns 40. E essa planta é uma planta parasita de raízes, mas que se espalha assim no solo. Não foi estudada, não é estudada, mas ela já tinha sido coletada aqui no Brasil, claro, mais ou menos em São Paulo, e de lá ela só ocorreu até agora, que a gente assim, tem mais notícia, no Ceará, na Serra na Chapada do Ibirapaba, e agora ali em Buíque. Então, essa planta ela foi coletada a primeira vez no Nordeste por Adolfo Duque, lá no Ceará, que tem lá no IPA, no nosso herbário, né? Foi coletada em 1940 e 50. Em 55, Darwin de Andrade Lima coletou no mesmo local, e agora, em 95, 96, nós, lá do herbário, coletamos também. Então, ela está lá, é muito interessante. Pode passar, Geraldo. Pode passar. Bom, os estudos mais recentes, eles que o Brasil acordou um pouco para todos os seus biomas, né? Não só o Amazonas, o bioma não só a região amazônica, que é muito falada, muito estudada também, com suas espécies, um bioma riquíssimo, como a Mata Atlântica, o Cerrado, que tem mais espécies do que a Caatinga, e a Caatinga, né? Então, e é um bioma muito singular e que tem uma diversidade enorme, não só tem poucas espécies, tem inúmeras espécies. Então, o número de espécies da Caatinga, mais ou menos estudado até agora, dá em torno de cerca de 4.600 a 5.000 espécies, né? Isso levando-se em consideração que os estudos que realizado no Brasil, que foi em 2016, foi publicado pelo Jardim Botânico, a Flora do Brasil, 2016, agora em 2020, 2021, ele está saindo a Flora do Brasil 2021. Nessa Flora do Brasil 2021, você tem 46, para o Brasil, tem 46 mil espécies de plantas. Dessas 46 mil, 33 mil são angiospermas, 30 plantas, 30 só, são gimnospermas, que é aquela família do pinheiro, da araucária, né? 1.600 são briófitas, 5.800 são de fungos, você vê a quantidade de fungos que existe no Brasil, e fungos que, tanto fungo que são nocivos, como fungo que pode ser usado em inúmeras utilizações, né? E temos 1.400 espécies de samambaias e ilíqueis. Dessas 46 mil espécies, 25 mil são endêmicas do Brasil. Na Caatinga, a gente tem o número de espécies, cerca de 4.600 a 5.000. O número de famílias que ocorrem na Caatinga é mais de 55. E espécies endêmicas que só ocorrem na Caatinga, por exemplo, o umbuzeiro, que todo mundo fala o umbuzeiro, que é uma espécie endêmica, que ele ocorre somente na Caatinga, você tem cerca de 780. Nessas 780 está incluídos as inferiores, superiores, e a gente tem uma gimnosperma que ocorre na Caatinga, uma só que ocorre aqui em Prestes Cavalo e ocorre lá no Ceará, que é o Podocarpus. Podocarpus é uma espécie de gimnosperma que ocorre na Caatinga. O Podocarpus, que é o Podocarpus lamberti, que foi descoberto a primeira vez e coletado por de Andrade Lima, naquela reserva, hoje que é a reserva ecológica de Serra Negra, ali em Caruaru. E as populações desse Podocarpus estão muito pequenas, porque as pessoas não sabem o que é, vão lá, retira e a gente não tem mais.
Então, ainda existe podocarpos, que é uma gimnosperma, no estado de Pernambuco e no estado do Ceará. Leguminosas, as famílias mais importantes são as leguminosas, que tem cerca de 100 espécies, cactácea, que é uma planta assim, bem particular na Caatinga, né? As cactáceas, por exemplo, no estado do Ceará e no Rio Grande do Norte, elas chegam até a beira da praia, ali na margem da praia mesmo. Você tem mandacaru, xique-xique e outras coisas. Euforbiácea a gente tem 37, cerca malvácea 25, bromeliácea, que são as bromélias 24. E aí chega mais de 55 famílias, né? Isso aqui são o número de espécies. Pode passar. Pode passar, Geraldo. Bom, aqui a gente vai começar mostrando as árvores. Eu assim, escolhi inicialmente começar com o umbu, que é a Espondia tuberosa, né? O umbuzeiro, porque, para mim, é uma das árvores mais bonitas e mais representativas da Caatinga. O umbuzeiro é uma planta que ela tem uma particularidade bem característica de Caatinga, que são as suas raízes. Né? As suas raízes, que são as cucas, que são chamadas popularmente de cuca. São aquelas raízes bem tuberosas, que ela acumula água e, para o homem da Caatinga e para a Caatinga, tanto passe o ano com suas chuvas no final do ano, ou não chova, ela sempre vai florescer e frutificar. É uma árvore grande, que tem sua copa muito grande, assim, paralela, e ela não é uma árvore para ser, por exemplo, colocada em calçada, assim, numa arborização mais fechada. É uma árvore própria para parques. E se você quiser atrair passarinho, os pássaros, ela é muito visitada por pássaros, e é uma árvore que você utiliza toda. Quer dizer, se você tiver um parque de umbu, parque de umbuzeiro, parque com outro tipo de planta, é assim o ideal. Mas você não vê um umbuzeiro plantado em nenhuma cidade. Você não vê parque que tenha umbuzeiro, né? Umbuzeiro, você aproveita tudo. Além de ser uma árvore com potencial para a arborização de parques e praças, assim, praças maiores, né? Que também vai atrair muita criança e outras coisas. Ela tem, você pode usar a folha para fazer salada. A folha é maravilhosa, as folhas verdes, e você coloca na salada junto com alface, é uma maravilha para comer. Os frutos, que são maravilhosos, todo mundo conhece, que você já são muito utilizados, mas poderia ser muito mais utilizado. E as raízes, né, que elas têm um tecido esponjoso, e aquele tecido antigamente era muito utilizado para fazer doces, e o homem da Caatinga retirava aquelas batatas, que são chamadas de batatas. Eu tenho um slide com plantas frutíferas e planta utilizada para alimentação. Tem as batatas delas são bem grandes, você chega a ter batata com 50 centímetros de diâmetro. Né? Pode passar, Jerônimo. A próxima. Aqui é outro umbuzeiro, é o mesmo umbuzeiro na época mais chuvosa. Esse umbuzeiro fica até no sítio que a gente tem ali perto de Alagoinha, eu tenho que mostrar, né? Tem lá no sítio também. Essa daqui é a parte mais seca. A parte onde ela está no apogeu de verde, com suas frutas, é essa. Aquela é a intermediária. Passa a próxima, Geraldo. A próxima. Você tem aqui a parte seca, você tem um umbuzeiro seco, mas esse umbuzeiro, mesmo ele seco, você vai ter uma plantaçãozinha de palma do outro lado, e ele serve, mesmo assim, ele serve de abrigo para os animais ainda, né? E ele fica desse jeito, quando começam as chuvas, ele já começa a ficar com suas folhas. Pode passar, Geraldo. É o Espondia tuberosa, que é o umbuzeiro. Essa segunda árvore, ela é chamada de pereiro. Pereiro é uma árvore que ela não só ocorre na Caatinga, ela pode chegar a ocorrer em outros biomas, como Cerrado e Mata Atlântica, na parte mais seca, mas ela é própria da Caatinga. É chamada de pereiro porque a árvore é muito dura. O caule dela, ele é muito duro. É tanto que assim, é madeira muito boa, e ela foi muito
retirada para fazer aqueles caibros, né? E cerca, aquela cerca viva que dura assim vários anos, os caibros das casas também, que dura muitos anos, 20, 30, 40, 50 anos. Então, ela foi muito retirada. Ela tem, próximo, ela tem uma flor branca bem perfumada, perfuma assim à noite, mas ela não é utilizada em nada, e ela também está se acabando. Acho que vocês que conhecem o sertão sabem que o pau pereira, tem nada a ver com a família Pereira, né? Pau pereiro, ele é assim, praticamente a gente não encontra mais. Tem uns frutos muito bonitos, que são utilizados muito em artesanato. Pode passar, Geraldo. Aqui os frutos dele. Esses frutos é usado muito para fazer trabalhos artesanais. O fruto é uma sâmara, que é esse fruto aqui de baixo, né? A sâmara. Ele é rodeado de uma película e assim está no meio. Tem uma germinação muito boa. E nas áreas também mais secas de Caatinga, tanto nas mais úmidas como nas mais secas. Pode passar. Próximo. Aqui a gente tem a catingueira. Catingueira é uma árvore típica representante da caatinga. O nome está lá, catingueira, mas não tem aroma desagradável, não. Ela é uma árvore muito bonita, que também exala um cheiro muito agradável e tem aquelas flores amarelas próprias. Todo mundo conhece catingueira. Vem até da próprio nome do aspecto que ela perde todas as suas folhas, fica com aquele ramos esbranquiçado. A catingueira, o próximo, Geraldo. Aqui você tem os frutos e as flores. Agora volto para o anterior. O nome da catingueira, essa catingueira, as catingueiras, elas pertencem à família leguminosa. Por exemplo, o nome dela, até 10 anos atrás, era Cesalpínia piramidalis. O gênero Cesalpínia, eu vou dar só assim por cima do binômio, porque vocês vão encontrar em trabalhos agora o nome Poicianella. Cesalpínia não se usa mais, já caiu do binômio, né? E as plantas são assim, de vez em quando alguém estudioso ou expert vai lá e muda o nome do gênero. A espécie é mais difícil de mudar porque a gente encontra espécies, os pesquisadores mais atuais, e coloca lá, e ele não pode mudar o nome da espécie. Aí vai muda o nome do gênero porque encontrou outro gênero parecido com ela. Então, todas as cesalpíneas, quase todas hoje, saíram do nome cesalpínia e passaram para Poicianella, Cenostigma. Então, o gênero cesalpínia foi subdividido em vários outros gêneros. Então, hoje, todas as catingueiras que ocorrem no bioma Caatinga são ou Poicianella ou Cenostigma. E uma curiosidade para vocês e para aqui para dentro da palestra, é que a Cesalpínia equinata, que é o pau-brasil, hoje o pau-brasil não é mais Cesalpínia equinata. Pode anotar aí. É pau-brasilia equinata. Então, o pau-brasil hoje, que é uma espécie tipos, quer dizer, só tem ela, esse gênero só tem ele. Pau-brasilia. Então, foi mudado devido a alguns aspectos da morfologia. Ele saiu de Cesalpínia, não foi para Poicianella, nem foi para Cenostigma, e ficou sendo um gênero próprio. É pau-brasilia, agora a espécie ainda ficou em equinata. Isso é bem interessante. E as outras cesalpíneas, como, por exemplo, a catingueira da folha miúda, que é a Cesalpínia microfila, que é muito comum em áreas arenosas, muito forrageira. Hoje ela é também Poicianella, Poicianella piramidata, e todos os restos das catingueiras são Poicianella, né? Outras espécies. Pode passar, Geraldo. Sim, essa espécie aqui é uma espécie muito boa para você colocar na ornamentação até de praça, porque você pode conduzir, podar, e ela fica uma árvore pequena e muito florida, né?
na época própria, você vê aqueles cachos amarelos, como você tem aqui, por exemplo, no Recife, você tem várias cesalpíneas que ficam com o cacho bem amarelo. E isso você pode muito bem substituir o ni, como eu disse antes, né? E os figos. E outra coisa, quando você vai colocar essas plantas numa praça, numa calçada, obedecendo todas aquelas medidas, né, que você tem que fazer, você vai prover ela de água o ano todo, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Ela pode ir também, ela é caducifólia, mas ela pode, de repente, em uma época com água, você ter folhas e posteriormente, as flores, né? Pode passar. Pode passar, Geraldo. Aqui a gente tem uma planta, ela é bem interessante e ela também é pouco conhecida e já ocorre muito pouco, porque também já foi muito retirada a sua madeira. Ela é chamada de pau-mocó ou pau-serrote. Ela é uma planta também leguminosa, que é a Aloetzebúrbia auriculata. Por que ela é auriculata? Porque vocês estão vendo aqui a flor, essas flores que são arroxeadas, até branca, grande, ela tem cerca de 10 centímetros, você vê, ela fica totalmente roxa. Isso aqui foi uma foto tirada ali no Seridó do Rio Grande do Norte, né? Exatamente assim. Naquela caatinga mais seca, quando você tem algumas formações rochosas, você tem a Aloetzebúrbia auriculata, que é o pau-mocó, o pau-serrote. E é interessante porque muitas vezes não, sempre, o nome popular da planta tem a ver com alguma coisa que tem na planta onde ela corre. Por que pau-mocó ou pau-serrote? Porque elas crescem assim, muito próximo de pedras, de serrote, e onde os mocós, aquele roedor, né, de caatinga, se aloja ali e faz sua toca lá. Então, sempre que a gente encontra um pau-mocó ou essa Aloetzebúrbia auriculata, nós encontramos também serrotes, serras, pequenininhas, né? Uma formação assim de pedras pequenas. E o fruto dela é auriculata porque o fruto é esse mais embaixo, ele é uma sâmara também. A semente fica na parte de cima. Em cima, se vocês observarem bem, porque a foto ficou meio clara, mas dá para observar. Você tem uma partezinha que é mais arredondada e ela é toda espinescente. E a parte de baixo, que é a sâmara, que é a parte que dissemina as sementes. Então, essas sementes são fortemente disseminadas pelo tipo de fruto. A parte de baixo é só uma lâmina, e o fruto mesmo, e ela, assim, determinadas plantas da caatinga também, ela tem seus redutos, né? Os locais que a fitofisionomia da caatinga, que ela mais ocorre. Essa é mais difícil de encontrar, e por ser mais difícil, também, quando ela é encontrada, ela é retirada, porque a sua madeira é muito boa. Fácil. Essa daqui é a sucupira mirim, ou a sucupira roxa, que é a Boudica vigilioides. Todo é sucupira. Porque essa sucupira tanto ocorre na caatinga, quanto ocorre aqui na Mata Atlântica. Então, você tem essa árvore bem alta, vocês estão vendo as flores delas bem roxa, é uma leguminosa também, e ela é chamada de sucupira mirim porque as flores delas são bem pequenininhas, assim, de 5, mais ou menos 5 a 10 milímetros, desculpa, 5 a 10 centímetros, bem pequena. E ela fica totalmente coberta de flores roxas em determinada época do ano. Você tem nas áreas mais úmidas de caatinga, como, por exemplo, Triunfo, você tem muita sucupira. No final, eu vou mostrar uma subida de uma serra em Triunfo, em que você vê cheio dessa sucupira. E você tem que estão mais em brechas de altitude, e também em áreas mais úmidas da caatinga, você tem a sucupira. Você pode plantar em praça, em parque, em qualquer tipo de arborização da caatinga e também daqui da área de Mata Atlântica, né? Da área menos
menos seca. Você pode plantar a sucupira. Mas você não vê sucupira aqui, por exemplo, no Recife, que podia ser até plantada aqui nessa área da gente. E no Recife, você não vê a sucupira. Nem vê a sucupira aqui, nem vê a sucupira na Caatinga. Você vê a arborização dos locais lá com outras árvores, né? que não essas da Caatinga. Passa. Pode passar. Aqui a gente tem outra planta da Caatinga muito rara hoje. É o angelim, Andira fraxinifolia. Esse gênero Andira, você tem aqui, nós temos aqui nessa área mais úmida do estado, ou do Nordeste, você tem angelim, só que é outra espécie de angelim. Esse angelim, Andira fraxinifolia, essa foto foi tirada ali em Sanharó, mais ou menos Sanharó, Belo Jardim, na entrada da cidade. Eu tenho a impressão que é Belo Jardim, ou Sanharó. Não fui eu que tirei, foi um colega meu. E você vê, ela está o lado dela, esse lado da frente, né? A foto está toda roxa. Então, o angelim, que tem uns frutos arredondados, que não são muito grandes, é ótima para você usar num parque, né? Autêntica representante da Caatinga. Pode passar. Pode passar. Aqui, a baraúna, a nossa assim, querida baraúna, né? Que é a Schinopsis brasiliense. A baraúna braúna, você vê, o interessante é que na lista de plantas ameaçada de extinção do Brasil, você só tem 2 plantas da Caatinga, que é a baraúna e a aroeira. Porque a baraúna, a madeira da baraúna é muito boa para tudo, né? E também, ainda, infelizmente, é usada muito ainda para lenha e para estaca. Então, você vê, é proibido pela lei brasileira você retirar baraúna e aroeira. Você não pode retirar essas 2 plantas da Caatinga. E aos poucos vai entrando os outros, mas aqui você não pode retirar. Mas elas são super retiradas. Você pode ir. Eu vou citar muito assim, caminho daqui para o interior, você vê muita baraúna que perde as flores, né? As folhas na época assim. Aqui são os frutos, que também é uma sâmara. Ele tem a semente fica na pontinha, você vê entumecido, e as flores da baraúna é bem pequenininha. Essa foto aqui é bem interessante, é uma foto que foi tirada também numa estação lá do IPA, de Arco Verde. Acho que quem conhece Arco Verde deve conhecer essa baraúna bem grande que tem lá. Pode passar. Aqui é a aroeira do sertão. Hoje ela é Miracrodon urundeuva. Então, é a aroeira, que também ela é proibida você retirar a aroeira. É a aroeira e baraúna. Ela fica com seus... Aqui, essa parte de baixo é a flor e a parte de cima são os frutinhos. Esses frutinhos, eles têm uma asinha, eles são alados e eles descem assim em espiral, que são multiplicados assim. A araúna e baroeira, a aroeira e a baraúna são 2 árvores de fácil, e pega muito fácil, de fácil germinação. Por isso que você tem muitas ainda, né? A aroeira e a baraúna. Pode passar. Aqui a gente tem uma planta bem interessante, que é uma bignoniácea. Não, é uma... É bignoniácea, não. É uma bignoniácea, que é um jacarandá. Que tem aquele, por exemplo, aquele jacarandá que tem no sul, que é jacaranda mimosifolia, que tem muito, que tem na Europa. Já vai? Me liga, viu? Você tem o jacarandá aqui também. Ó. É o jacaranda caroba, não é caroba, é jacaranda caroba ou jacaranda mimoso, que é a jacaranda brasiliense. Vocês estão vendo? Ela tem também a flor roxa, muito indicada para utilizar na arborização. Essa é perfeitamente utilizada na arborização, até de ambientes menores, porque ela não cresce muito, ela não tem a raiz bem espalhada. Então, a gente pode usar o jacarandá mimoso aqui, mas não se utiliza. Ela tem um potencial muito grande
Agora, eu falando para a Vivian, você vê o potencial de arborização que tem essas plantas, que não foi estudado, não é utilizado, não é investigado, e elas estão sendo extintas antes que a gente possa efetivamente utilizá-las. Pode passar, gente. Pode passar. Aqui, você tem uma planta, ela é chamada de feijão brabo ou feijão de boi. Ela é um arbusto, ela é arbórea arbustiva. É da família Caparácea. Essa família Caparácea, hoje, ela foi subdividida em várias outras famílias. E o gênero dela é Caparis, o gênero, e a espécie é flexuosa, porque ela tem os seus ramos são flexuosos. Então, vocês estão vendo as flores, como são lindas, essas flores com os estames brancos, fica bem espalhado, e você tem os frutos, né, que são vermelhos, eles são vermelhos dentro e tem as sementes bem brancas. Eu vi que Vivian perguntou como desenvolver um trabalho para utilizar essas plantas. Aí, depois que eu terminar de apresentar, a gente discute mais um pouquinho e ver, assim, como é que a gente pode incentivar e ajudar, né, a desenvolver um trabalho com essas plantas. E, principalmente você que ainda está no quase início de sua vida de professora, de pesquisadora, né? Então, esse feijão brabo, ou chamado também feijão de boi, ele é muito bonito para você utilizar numa praça, numa casa, numa calçada. As cores dos frutos são lindas, eles quando abrem são todos vermelhos dentro, fica parecendo um veludo, com aqueles frutos brancos, você ali já coleta, já faz seu cimenteira ou estudo para ver a viabilidade de germinação, né? E as flores estão muito lindas. Ele é chamado de feijão de boi porque, apesar dele não ser uma leguminosa, porque o gado, os animais gostam muito de leguminosa, ele é muito consumido pelos bovinos e também caprinos, né? Pode passar. Passa, Geraldo. Aqui a gente tem o trapiazeiro. Essa família também, essa planta também é uma caparácea. Ela é o trapiá. Antigamente, ela ocorre desde a Caatinga até aqui a Mata Atlântica. Ela tem um poder de germinação e crescimento que é muito amplo. Ela é uma árvore, suas flores são em cachos, esses brancos, e os frutos ficam amarelo grande. Ele é muito bom também para fazer arborização. E aqui no Recife a gente tem muito, ali perto do IPA, antes de derrubarem para fazer aquele supermercado, aquela construção enorme, inoportuna, que tem vizinho do IPA, que ali era um colégio Dom Bosco, e ficou agora infernal o trânsito e tudo. Eles derrubaram as árvores que tinham ali, nativas, plantadas, tinha um trapiá desse bem grande, e plantaram tudo, deixaram as palmeiras imperial que tinha ali, muito velhas, e plantaram mais palmeira imperial, de uma menor. Então, até aqui próprio, você derruba as casas com algumas espécies que você tem, que são próprias do nosso ecossistema, tanto de mata como da caatinga, para dar lugar às espécies exóticas que são mais rápidas e mais rápidos de crescimento, né? Então, esse trapiá tem na caatinga e tem até aqui. Pode passar. Aqui tem o freijó ou freijós, que é uma córdia tricotômica. A família, a córdia, a família da córdia, era uma boraginácea. Quem, por exemplo, Vivian aqui, que estuda também os nomes, assim, vê o nome das plantas, isso era uma boraginácea. Hoje não é mais boraginácea, é verroniácea. E outra coisa, o nome do gênero não é mais córdia, é verrônia. Então, esse gênero córdia é um gênero muito grande, que tem até aquela planta bem comum na caatinga, que é o moleque duro. Todo mundo conhece, ele é até também forrageiro. O moleque duro, que era
era Córdia leucocéfala, hoje é Verrhonia leucocéfala. Então, todas as córdias foram para Verrhonia. E outros gêneros foram para... E tem outra sinônima. Então, esse é o freijós ou freijó. É uma árvore grande, típica de Caatinga também, vocês não, quase ninguém vê, nem conhece, porque também foi retirada, foi derrubada. E com potencial muito grande para arborização, porque você vê a conformação da árvore. Parece até essa conformação triangular, ela não perde muito, assim, não perde folhas demais, ela ainda fica com suas folhas semicaducifólia. E tem essas flores muito bonitas, brancas, com o fundo do cálice, ele é amarronzado. Pode passar, Geraldo. Aqui a gente tem a engazeira do sertão, que é a Loncocarpus sericius. Essa engazeira do sertão, ela não é o ingá, que é a bauínia, que é outra planta muito boa, que tem em lugares úmidos e tem muito aqui na zona da mata. Ela é chamada de engazeira porque ela também tem uns frutos meio retangulares. Mas essa engazeira ela é muito linda. E é a Loncocarpus sericius. Ela ocorre na Caatinga todo lugar da Caatinga, que você tem um curso de rio, você tem uma engazeira. E tem engazeira aqui também, aqui na zona da mata também você tem engazeira, ali Paudalho, depois de Paudalho, aquelas cidades, eu já coletei várias engazeiras dessas. Ela é muito bonita para você fazer a arborização e a ornamentação. As flores são cacho, né? Cacho de flores, é um cacho grande mesmo, assim, um cacho de uns 20 centímetros, muito linda essa planta. E é uma árvore própria daqui do Nordeste. Pode passar. Aqui você tem as canafístulas, que todo mundo conhece também, que são várias canafístulas, né? Você não tem uma canafístula só. Você tem várias espécies de canafístula. A mais comum, que fica muito grande, e fica na época que chove e do florescimento, que fica com muitas flores, é a Senna spectabilis, variedade excelsa. A Senna, o gênero Cássia, que é um gênero de leguminosa grande, ele foi subdividido em 2 gêneros. Foi Senna e... Não lembro do outro. Esqueci agora, mas, enfim. Senna é o maior gênero do gênero Cássia. Cássia, não é a Cássia. A Cássia é a leguminosa mimosoídea. E a Senna é a leguminosa sesapinoídea. Então, as Cássias hoje da Caatinga são todas Sennas. Então, essa aí é aquela canafístula grande que coloca aquela inflorescência caída, assim. É Senna spectabile variedade excelsa. Antes, o nome dessa planta era Cássia excelsa. Mas esse nome, assim, há uns 10 anos, o gênero Cássia foi todo subdividido. Você hoje ainda tem Cássia, por exemplo, Cássia javânica, Cássia grandes. A Cássia grandes, que é da região amazônica, que tem plantado aqui no Recife, que tem umas flores rosas, ela é Cássia ainda. E Cássia javânica também, que é plantada aqui. Mas as canafístulas do sertão hoje são todas Sennas. Pode passar. Pode passar, Geraldo. Aqui é outra cena, você vê essa canafístula. Ela fica, essa daqui, próximo dessa pedra, vê como ela fica bonita. E muito bonita para fazer os parques, né, e ruas. Muito bonita essa canafístula. Passa. Aqui é uma outra leguminosa. É o mulungu. Acho que o mulungu todo mundo conhece, porque o mulungu também é comum até chegar aqui, ele no seu habitat natural, até chegar aqui Gravatá. Você encontra exemplares de mulungu. O mulungu, ele tem muito ainda, porque não se corta muito não, porque as flores dele são tão bonitas, assim, ela é uma árvore tão maravilhosa, passe, porque essa daí está meio longe, você está vendo? Quando ele perde as folhas, ele fica totalmente vermelho. Ele gosta muito de terreno de solo arenoso, porque ele ocorre mais perto de curso de água.
Então, as raízes são muito profundas e vão lá embaixo buscar água onde tiver. E fica todo vermelho. Então, você ainda tem muito mulungu. E tem até, assim, você encontra uma casinha ou outra, assim, do sertão com um mulungu plantado, porque ele é muito bonito. As flores do mulungu e as folhas secas, de acordo com os pesquisadores na área medicinal, ela tem um efeito de calmante. Tem muito travesseiro que é feito, além de camomila, também das folhas do mulungu, que serve de calmante. E muito bonita, assim, para você ter um parque com o mulungu. Aqui a gente não vê. Onde é que tem um parque? Onde é que tem um exemplar de mulungu? Aqui, ou no interior, nos parques e nas ruas. Você não tem mulungu. Passa. Pode passar, gente. Aqui a flor do mulungu, bem grande, né? E as sementes de mulungu também, que são muito utilizadas pelos artesãos, pelos índios. Não que índio não seja artesão, mas pelos artesãos para fazer colar e trabalho manual. E ainda tem muito mulungu no sertão. Pode passar. Aqui são os pau-d'arco, que antigamente o pau-d'arco roxo, ou o ipê, o gênero era tabebuia. Não é mais tabebuia. O gênero hoje é androanthus. Androanthus. Então, quando vocês encontrarem um exemplar de ipê, esses ipês que são plantados aqui no Recife, não é esse ipê, nem o androanthus, nem a espécie seguinte. É um ipê que veio do Paraná e que ele é muito resistente e ele a determinadas pragas, ele cresce muito rápido. E também perde as folhas muito rápido. E também é uma árvore muito sem graça, assim, eu acho. Porque ela não cresce muito, ela fica um arbusto mais ou menos grande e plantou aqui muito no Recife. Aquela avenida que tem ali, Maurício de Nassau, na Caxangá, ela é praticamente plantada com pau-d'arco roxo. Esse pau-d'arco não é o nosso pau-d'arco. Esse aqui é o Androanthus impetiginosa. Então, vocês estão vendo que é muito lindo. Foi fotografado ali entre Serra Talhada e Custódia. Pode passar. Pode passar, Geraldo. Esse daqui é outro ipê, que é o ipê rosa. Esse foi fotografado no Rio Grande do Norte. É Androanthus leptophyllus. Porque esse lepto é de uma penugem, né? de um pelozinho. E as flores dele é como se fosse um veludo. Pode passar. Folhas em veludo. Esse aqui, esbranquiçada, quando está na época que ainda não abriram as flores. E essa rosa, você passar a mão, ela é como se fosse uma asa de borboleta, né? É muito bonita essa planta. Pode passar, Geraldo. Eu já estou terminando, minha gente. Essa daqui é a craibeira, né? A craibeira, que eu, como eu falei no começo, que ela está no primeiro slide da palestra, não é Androanthus, é Tabebuia áurea, porque as folhas dela são totalmente diferentes das folhas da Androanthus. Androanthus, as folhas são mais carnosas e tem vários folíolos. Essa não, ela só tem 3 folíolos, somente 3. Então, ela continua no gênero Tabebuia. É Tabebuia áurea por causa da sua florescência, como se fosse um ouro. Pode passar. Essa daqui, para ver. Essa aqui é a cidade de São José do Egito, onde eu tirei aquela outra. Tem uma alameda entre uma rua e outra, como tem aqui ali perto do Carrefour, que é toda de tabebuia. Vê que coisa linda para você plantar. Em qualquer cidade não se planta, né? Pode passar. Aqui é a flor da tabebuia. Pode passar, Geraldo. Aqui é o pau-caixão. Essa planta é uma planta da família Polygonácea. Ela é bem interessante. Ela é Ruprécia laxiflora, que a inflorescência é laxa. E ela forma um pinheiro, vocês estão vendo. Ó, a região bem seca, com serras, e ela está lá, o pau-caixão.
também é uma espécie ameaçada. Não está na lista das espécies ameaçadas, mas a espécie ameaçada que a gente tem, porque a gente não vê mais esse pau-caixão. Pode passar. A inflorescência dela e as flores são bem interessantes. Elas dão uma inflorescência comprida e as flores, ela cai como uma ventoinha de avião. Né? Ela cai, vai até o chão, onde ela floresce novamente. Pode passar, Júlia. Essa daqui é o pajeú, Triplaris gardneriana. Essa planta é super rara. E o nome do rio Pajeú, juntamente com essa planta, assim eu vi na literatura, foi que deu o nome ao rio Pajeú. O rio Pajeú, antigamente, as suas margens eram tinha uma vegetação bem, tinha muita vegetação, aquelas matas, não é uma planta de mata ciliar, mas próxima do rio. E tinha uma vegetação muito grande, tinha muitas árvores, muitas árvores. E também arbustos e ervas. E essa planta lá era chamada de pajeú. E, de acordo com o que eu li lá, o nome do rio veio dessa planta pajeú. E ela é Triplaris gardneriana. Pode passar. Ela também tem aquele fruto, ó, o mesmo tipo de fruto, esse de baixo, que tem essas 3 abas. Quando ele cai, ele também cai em aspiral. Aqui é o Triplaris gardneriana, tem até um pé de mandacaru atrás dele. Também muito difícil da gente ver, muito difícil de encontrar. Pode passar. Aqui você tem um representante também da caatinga, que é o turco. Essa planta é a Parkinsonia aculeata. Essa planta ela é áfila, ela não tem folhas, ela tem uma estrutura fina e as folhinhas dela são bem diminutas. Ela é mais ou menos comum na caatinga. Ela tinha muito, mas ela já foi também totalmente assim retirada, porque os troncos, os seus primeiros troncos são bem grossos e a madeira também é muito boa. E também essas flores, até as flores são comidas pelo gado. E ela é aculeata porque o tronco dela é cheio de acúmulo. É uma leguminosa, sesalpinoide. Vocês estão vendo as flores amarelas de sesalpinoide. Lá naquela fazenda Sapo, em Serra Talhada, antes da fazenda, tem uma área que passava o trem, aquele trem de antigamente, que ia de Recife para Salgueiro. Tem uma plantação dessa, de turco, natural, muito bonita. Uma vez eu vi aqui no Recife, ali na Avenida Caxangá, mas cortaram, tiraram tudo, não tem mais essa planta lá, turco. Muito boa para a arborização, com potencial muito grande. Fácil. Aqui a gente tem o angico de bezerro ou catanduva, não é aquele angico de caroço. Aquele angico de caroço, eu acho que eu não coloquei aqui, não sei. É Pitirocarpa moniliformes. Antigamente era piptadenha. É também uma planta muito bonita, você vê assim, ela é até meio parecido com aquela mimosa, né? Mimosa tenuiflora. Mas não é, não. Ela é Pitirocarpa moniliforme. Ela tem os frutos bem caídos, bem ornamentais, ótima para você fazer uma arborização de parques. Pode passar. Aqui tem jatobá, né, o Himenea corbaril, que tem até plantado em algumas cidades. Isso aqui foi também numa cidade aqui da Caatinga. Não me lembro qual foi a cidade que a gente tirou. É uma planta que se ela for bem dirigida e podada, ela fica uma árvore muito bonita para você plantar na Caatinga. E também ela pode ter tem outras espécies de Himenea que ocorre aqui na zona da mata, nas áreas mais úmidas do Nordeste, né? Porque o Nordeste ele é aquela área seca, mas é margeado todo por uma área mais úmida. Pode passar. Aqui, quem é do interior sabe, o fruto da Himenea, do jatobá, é um fruto que ele é ele é feito uma farinha. Aqui é o fruto em cima e aqui é tirada a casca. Esse fruto, essa farinha, ele até vende muito no interior como para gripe de criança, de adulto. Assim, essas plantas, lembra essas ornamentais, de potencial ornamental, é um potencial ornamental medicinal. E você encontra muito isso na utilização de resfriado. É uma farinha que faz um lambedor.
E a flor dela é muito bonita. Pode tirar, pode passar. Aqui a gente tem uma planta, já quase no fim, é uma planta bem interessante. Ela é chamada de pau branco, que é Córdia oncocala, que hoje é verrônia, como eu disse. Ela é uma planta que só ocorre em... o jatobá é doce, bem docinho. Agora, eu só não gosto muito do cheiro do jatobá, né? É muito forte. O pau branco, que é a verrônia oncocala, se não é Córdia mais, ele é uma árvore super ornamental. Ele ocorre aqui no Nordeste, ele ocorre ali perto de Mossoró, só perto de Mossoró, eu nunca vi em outro local. E ela, você vê, essa daqui é uma foto assim, exclusiva, porque você não, o catingueiro, ele não utiliza essas árvores que são ornamentais próximo de sua casa. No máximo você tem uma baraúna, um juazeiro, que eu não coloquei aqui porque é muito espinhoso e também já tem muita coisa. Mas essa árvore, o pau branco, é muito bonita. Ele fica totalmente coberto de flores brancas. Passa o próximo. O próximo. Essa foto aqui fui eu que tirei, ali perto de Mossoró. Tem uma fábrica de cimento lá, nas proximidades da cidade, e tem uma plantação desse pau branco, que é verrônia, né? Você vê como é. Os frutinhos lá em cima, parece um balãozinho, as flores embaixo, e o caule é todo cheio de umas protuberâncias, assim, não são, umas protuberâncias, e são meio grandes mesmo, você passa a mão, ele é bem assim, espinhoso, não chega a espinhar, mas assim, machuca a sua mão, se você passar bem a mão. Ele é bem típico e não é utilizado em lugar nenhum. Você encontra num reduto ali de Caatinga e não encontra mais. Pode passar. Aqui é a dedaleira, que é uma litrácea. As litráceas são são muito bonitas e são bem, assim, é uma família de poucas espécies. Tanto a arbustiva como a herbácea, tem mais herbácea, e pouco observada aqui, mas a gente encontrou tem 2 locais no Nordeste, aqui perto de Arco Verde, aquela serra que tem Arco Verde, que é a Serra das Varas, passa. Encontrou ela florida, desse jeito, passa, pode passar. Aqui, o caule é cheio de ranhuras e as flores, vê como são lindas. Isso aqui é uma litrácea que ocorre aqui na Caatinga, ocorre aqui em Pernambuco, ocorre no Nordeste e ninguém conhece. É chamada de dedaleira. A gente tem esse cata dessa planta lá no IPA. Passe. Aqui, uma das assim, rainhas da Caatinga, né? Que é a barriguda, Ceiba gladiolus. Ela fica com essa barriga, né? Que ela depositar água aí na época de chuva, essa água, na fisiologia, ela fica aí para poder manter a planta viva, porque ela ocorre em lugares muito secos, e é uma planta muito bonita mesmo. E também ela é uma planta super caducifólia, mas ela perde suas folhas, mas suas flores continuam na planta. Quando ela vai perdendo as flores, aí vai nascendo as folhas. Ela tem um mecanismo desse de troca muito, muito interessante. Mas também não é utilizada. Você não vê. Rapaz, ainda nada. Aí você não vê assim muito, você não vê utilizada para parque, né? Para praça, esse tipo de não é indicada porque ela é cheia de arquilhos. Mas para parque fechado, parque aberto, é muito bonita essa planta. E tem outras espécies de barriguda também que você pode... Só um tempinho, pelo menos 4 entrar, aí eu acho que 3 já dá, né? Rita, seu microfone está fechado, Rita. Rita. Oi. Tá certo? Estão ouvindo? Sim, agora voltou. Agora está certo. Não, passe outro, só para eu fazer uma observação. Essa planta na Caatinga, muitas vezes a gente encontra ela, eu tenho uma foto aqui, mas não botei.
eles abrem uma janelinha, fazem um quadradinho no tronco, mete a mão na ocasião mais seca e tira aquele tecido esponjoso para beber água. Mas isso faz um mal horrível, né, a planta, né? É um crime fazer um negócio desse, que ela vai, aquele ferimento ali termina sendo contaminado, né, por bactérias e vírus e fungo, e a planta termina morrendo. Mas é bem comum a gente ver uma janelinha aberta nessas barrigudas. Vamos à próxima. Essa daqui foi minha última planta, minha última espécie que eu deixei aqui. Eu tenho muitas coisas, assim, eu tenho um banco de dados de espécies muito grande. E eu deixei por último o mandacaru, que eu acho assim maravilhoso. Esse mandacaru também fica lá no sítio da gente. Ele tem assim uns 30 anos. A gente, quando fica muito seco, a gente, eita, vai morrer, porque ele fica bem feio. Quando chove, ele fica desse jeito. É só dar uma chuvinha, ele fica assim, lindo desse jeito. Mandacaru devia ter um parque de mandacaru, um parque de cactácea assim, grande, com muitas espécies, porque tem muitas espécies de cactácea, de mandacaru, de xique-xique, de coroa de frade, de rabo de raposa. A gente tem muitas cactáceas, mais de 100 espécies, só na Caatinga. E a gente não tem um parque de cactácea, né? Aí a gente tem esse mandacaru, passa a próxima. A próxima é a flor e o fruto. A flor do mandacaru, todo mundo sabe, é bem interessante, ela só abre à noite. Ela é polinizada quase que exclusivamente por morcego, tanto que quem estuda a polinização ou quem estuda morcego sempre está armando uma teia próximo do mandacaru para pegar os morcegos. Essa flor e esse fruto também foi daquele mandacaru. Muito bonita essa planta, que a gente pode chamar de porte arbóreo, né? Então, são plantáfilas e são plantas adaptadas perfeitamente a semear. Suas folhas são transformadas nesses acúlios. Nesse caso, não é acúlio, é espinho. Acúlio é o que a gente tira e ele se desprega facilmente. E o espinho é que o tecido ele entra dentro do caule, né? Esse daqui a gente tem a flor e o fruto do mandacaru. Pode passar. Bom, aqui é o último, eu disse que era o último, mas esse aqui é o último. Essa paisagem, ela é próximo de Flor, de Triunfo, mas ela fica na parte de baixo, né? Não é a parte de cima, foi a parte que, quando a gente visitou, que choveu e apareceu essa vegetação toda. Vocês estão vendo? Aqui foi o pôr do sol, quando a gente passou, e aqui de manhã, quando a gente passou no outro dia. Você está vendo aqui, tem vários, isso aqui são tudo catingueira e craibeira, você vê aí no meio. Ela surpreende pelas suas paisagens. Você tem paisagem da Caatinga linda, tanto seca quanto verde. E tem uma grande variedade, né, de fauna e de flora. A composição da sua fauna e da sua flora, ela é uma composição bem direta, né? Os animais dependem da flora e a flora depende dos animais. Ela tem recursos hídricos, tem muito grande, mas utilizado de forma totalmente inadequada. E tem uma enorme diversidade sociocultural. Infelizmente, a diversidade sociocultural da Caatinga é muito grande, precisa muito de ajuda, precisa muito de um olhar de pesquisador diferente, de que a Caatinga é aquela coitada, ela nunca foi coitada, ela sempre teve recursos próprios que ela pode se manter, mas que não foram utilizados nesses 500 anos de devastação que a gente tem aqui no Brasil, né? Você vê aquelas serras de Caatinga com vegetação tão própria da Caatinga, tão retirada das suas encostas, você vê as encostas nuas na época do clima seco, quando chove já ficam cheias de vegetação, mas que não são utilizadas de uma maneira inadequada. Aquelas serras todas são plantadas descendo a ladeira, e quando eu fazia agronomia, a gente foi visitar uma serra dessa, plantada descendo a ladeira, não adiantava a gente dizer ao produtor que ele plantasse em curva de nível, porque quando chove, sua água, em vez de descer no sentido horizontal, ela fica na vertical, né? Vai descendo aos poucos. A gente dizia, mas
Enfim, eu acho assim, como eu conheço muito Caatinga, porque eu vivi minha vida inteira na Caatinga e vivo ainda. O sítio do meu marido é em plena Caatinga, a gente vai muito para lá, eu tenho muito assim, desgosto, porque tem coisas que eu digo e ninguém presta atenção. Minha gente, não pode ser assim, mas, infelizmente, e também é uma área que, apesar de hoje mais vista, é um bioma único, sim, é um bioma único, mas vamos trabalhar no nosso bioma, né? Porque que adianta a gente ter um bioma único, cheio de espécies endêmicas, cheio de espécies próprias, se a gente não trabalha, né? 50% mais ou menos daquela vegetação já foi retirada. Onde você andar na Caatinga com aqueles enormes extensões de Caatinga, você olha, tem uma casinha ali, tem uma terra tirada ali, tem uma terra cavada aqui. Então, é impressionante. A vegetação é muito derrubada ainda para além em carvão. Mas, se você andar nessas casas assim mais humildes da Caatinga, toda casa tem um bujão a gás. Ninguém quer mais. Ninguém quer mais cozinhar com lenha. Está cozinhando agora porque um bujão a gás agora está, sei lá, R$200, 150, enfim. O morador lá do sítio, ele não cozinha com lenha nem carvão. Além da gente não deixar, ela diz, não, eu vou cozinhar a gás que é melhor, é mais rápido. E a gente sabe de todos esses problemas sociais, né, que são muito grandes, muito grandes, muito grandes, e continua assim. Eu acho que continuação. O êxodo rural da Caatinga foi muito grande. As terras são muito abandonadas. Eu sei que tem muita gente fazendo muita coisa. Mas, assim, a minha contribuição eu já dei, sim, porque, afinal de contas, eu tenho 40 anos já de IPA, né? E agora a contribuição vai para a Vivian, vai para os filhos da gente, embora os filhos da gente, os meus filhos não quiserem fazer nem de longe, nem agronomia, nem outras coisas próximas, mas, enfim, é assim mesmo, a vida é assim, vai andando assim, e a gente que é catingueira, que ama a Caatinga, a gente vai ajudando do jeito que pode. Meu conhecimento em relação à floresta está aí, quem quiser pode conversar comigo, a gente conversa e discute, vê coisas novas, vê coisas velhas, e estamos por aí. Quero agradecer a vocês. Pode passar, Geraldo. Quero agradecer, como o Geraldo disse, eu sou pesquisadora do Instituto Agronômico de Pernambuco, e trabalho lá há mais de 40 anos, 42 anos. Entrei com o Geraldo, para ele não dizer que ele é mais novo do que eu, mas entrando juntos praticamente. E eu estou aqui à disposição de vocês, sou a curadora do herbário, sou a terceira curadora desde que o herbário foi fundado, que ele foi fundado igual, no mesmo ano que foi fundado o IPA, ele tem 86 anos de existência. Quando eu comecei lá no herbário, o herbário tinha 15 mil amostras de plantas. Hoje a gente tem cerca de 100 mil, todas elas estão no banco de dados em nível mundial, mas não fui eu que falei que tem todas, né? Eu tenho uma equipe, mas a minha equipe está como eu, já assim. Estamos dentro da cidade e não entrou ninguém lá e nem vai entrar, não sei como é que vai ser. Mas eu, assim, agradeço a vocês pela paciência de ouvir, estou aqui. Se eu puder responder alguma coisa, eu respondo e a gente discute juntos. Muito obrigada.